E aí galera, boa tarde pessoal. Aqui é o professor André. Eu vou gravar mais um vídeo para vocês, professor André de Ciência e Biologia. Vou gravar mais um vídeo para vocês sobre biologia em foco, né? Eu tenho essa ideia aí. Olha meu rascunho aqui, meu direcionamento aqui dessa live cai no chão. Eu tenho desde essa quarentena eu criei uma ideia de criar um espaço, né, dentro do meu Instagram para falar sobre. Nós trabalhamos juntos no ISR Búzios, escola que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado, e ele me indicou, falou que o Instagram está com essa possibilidade. Então eu resolvi fazer mais uma live, e logo depois dessa live aqui eu vou botar esse vídeo todo no IGTV. Valeu, galera? Então, vamos começar aqui. Eu tive essa semana uma conversa com uma amiga, a Stephanie, e ela me perguntou algo sobre o cromossomo, né? E eu falei, como eu já estava com a ideia de me aprofundar um pouquinho sobre DNA nessa live e sair um pouco da questão ele é utilizado como a caracterização da espécie. Então, cada espécie tem o seu número de cromossomo. No caso da nossa espécie, a espécie humana, Homo sapiens sapiens, ela tem 46 cromossomos. Isso varia de espécie a espécie, cada espécie tem o seu número de cromossomos, né? E aí você vai estar identificando as espécies pelo DNA e, consequentemente, pelo número de cromossomo. Com essa ideia inicial, só com essa introdução aqui, você já tira a seguinte conclusão. Tem como cruzar uma espécie diferente da outra? Tem como duas espécies diferentes cruzarem e gerarem um descendente fértil que nasça, seja fértil também? Não vou falar para você que não tenha como, porque tem algumas exceções aí. Mas, no geral, se há uma incompatibilidade cromossomial, o número de cromossomos não tem como cruzar. Tá? Porque você não vai atingir, já que nós somos identificados pelo número de cromossomo, você vai ter uma diferenciação em relação ao número de cromossomos e provavelmente terá alguma síndromes clássicas que nós temos, que olha que nem é entre espécies diferentes, é dentro da mesma espécie, que é uma síndrome humana chamada síndrome de Down, né? Antigamente conhecida como mongolismo, onde o indivíduo tem 47 cromossomos no total, né, nas suas células,
Pode ser do tipo mosaico, algumas são, outras não, mas pode ser que todas as células tenham essa diferenciação cromossomial, né, com 47 cromossomos e não 46 cromossomos, como normalmente é, tá bom? É chamada também essa síndrome de trissomia do 21, porque é o 21º par que apresenta essa trissomia, esses 3 cromossomos em vez de 2. Só lembrando também que, embora nós tenhamos 46 cromossomos no total, são 23 pares, tá? Então, por isso que a gente fala o 21º par. Em vez de ser um par, você tem ali 3 cromossomos, tá bom? É uma parada bem legal, é uma síndrome bastante conhecida, bastante divulgada, né? Antigamente, os pais colocavam os seus filhos que tinham síndrome de Down praticamente numa quarentena eterna, né? Dentro de casa, aproveitando o termo aí, escondiam da sociedade. Hoje o nosso país, inclusive o mundo, né, está bem melhor, aceita bem mais essas síndromes do que há, sei lá, 40 anos atrás ou até menos, né? Graças a Deus. Agora vamos seguir um pouquinho. Então, já que a gente já tirou essas dúvidas do cromossomo, vamos partir um pouquinho para o DNA. O DNA, eu trouxe aqui, vou apresentar logo essa molécula. Ó, ele é mais ou menos assim, ó. Tá vendo essa molécula aqui, ó? Então, uma molécula de DNA, se eu entrelaçar aqui, ó, vai ficar exatamente a ideia do que você conhece de DNA. Tá vendo aqui? Então, ó, é uma molécula que tem uma dupla hélice, né? Ou seja, ela tem 2 filamentos, tem um lado e tem o outro lado, né? Aqui eu representei, coloquei aqui o vermelho, né? E o verde. Podia ter colocado vermelho e preto, né? Mas eu não tenho preto não, porque aqui é Mengão. Mas vamos seguir aqui, pra gente não perder o foco. Mas tá quase um tricolor isso aqui. Mas o que acontece? Você tem 2 filamentos. Se nós pudéssemos esmiuçar, como até aqui fazer essa estrutura se soltar aqui, só que eu não vou fazê-la porque eu quero ela inteirona aqui, já eu vou utilizá-la. Mas se nós pudéssemos soltar aquilo dali, eu teria isso daqui, ó. Teria uma unidade. Então o DNA ele tem uma unidade que é chamada de nucleotídeo. Um nucleotídeo ele apresenta esse vermelhinho aqui, ó, é a base nitrogenada. Isso aqui transparente na ponta da base, preso à base aqui, isso aqui eu posso soltar, ó. É a ponte de hidrogênio que vai ligar essa hélice toda aqui. Imagine você, ó, voltando aqui, ó, só para você ter uma ideia, ó, seria isso aqui, ó, tá vendo? Então essa hélice, esse filamento estará ligado ao outro filamento através de uma ponte de hidrogênio que é essa transparente. Então um nucleotídeo, tirando a ponte, ele tem a base, ele tem a pentose, que é a estrutura aqui, e os químicos aí podem exatamente... Rodolfo está aí na live. Comentei de você no início aí, Rodolfo. Você tem a pentose, que é um composto orgânico, né? Um açúcar, um tipo de açúcar. Pentose vem de 5, tem 5, um açúcar com 5 carbonos. E tem um radical fosfato, tá bom? Que faz a ligação com a pentose superior a dele, né? Ou inferior, se for do outro lado, ela vai estar crescendo para baixo. Uma cresce para baixo, a outra para cima. Então, são 2 filamentos repletos de nucleotídeos. E cada nucleotídeo tem uma base nitrogenada, bastante conhecida. Elas são conhecidas porque o A combina com T, o C combina com G, já estudado isso, né? Um açúcar, que é a pentose, nesse caso aqui a desoxirribose, esse palavrão mesmo, que é o tipo de açúcar que constitui o DNA, e um radical fosfato. Eu não quero me prender muito a isso, para não ficar chata a live e a gente partir para outras coisas mais interessantes. Mas o fato é, então, um DNA, aqui nós temos um fragmento, né, um pedacinho. É até interessante falar isso sobre o fragmento do DNA, porque uma sequência dessas bases do DNA aqui, ó, eu tentei colocar no nosso esquema aqui as cores representando cada uma base aqui, mas eu acho que eu já fiz uma falha aqui. Eu botei um A aqui sendo verdinho em vez de botar ele azul, mas eu tentei colocar o azul para o A, exceto esse que eu errei, o vermelho para o T, o verde para o C e o amarelinho para o G, tá? Então reparem vocês que se eu tenho o G de um lado, eu tenho o C do outro.
Se eu tenho o A de um lado, eu tenho o T do outro. Sempre assim, tá bom? Um pedaço do DNA, uma sequência dessas bases aqui, é o que eu chamo de um gene. Então, o DNA está aqui, ele é uma molécula grande, grande entre aspas, né? Tudo aqui é microscópio. Cromossomo, DNA, gene... esse pedacinho dessas bases, um pedacinho do DNA, uma sequência dessas bases, vai codificar uma característica nossa. Por isso que a gente tem como manipular o DNA, porque se eu conseguir recortar, né, essas pontes de hidrogênio e retirar um pedaço do DNA e inserir um outro pedaço aqui que tenha uma outra sequência dessas bases nitrogenadas, consequentemente eu terei um outro gene. Então tem como manipular o DNA. É óbvio que eu estou simplificando aqui a explicação, não é tão simples assim dentro de um laboratório, na prática, mas tem como a gente manipular o DNA e transformar a característica de um indivíduo através do DNA. Tá? Então já falei sobre a relação do cromossomo, do DNA e do gene, já falei sobre a estrutura do DNA, agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão de pais e filhos. Eu botei uma perguntinha aqui, ó. Por que um filho é mais parecido com um dos pais? Por quê? Por que será que você tem, por exemplo, dizem que eu sou mais parecido com meu pai, mas por que será que um é mais parecido, por que eu sou mais parecido com meu pai do que com a minha mãe? Por que de repente você que está aí assistindo isso é mais parecido com a sua mãe do que com o seu pai? Tendo em vista que você tem, você recebe a mesma quantidade de cromossomos tanto do pai quanto da mãe? Ou será que não? Que você recebe mais do seu pai do que da sua mãe, por isso você é mais parecido com o seu pai e vice-versa? Será por que isso? Na verdade, você recebe a mesma quantidade de cromossomos do pai, fala Luana, do pai, você recebe a mesma quantidade do pai e da mãe, tá? A diferenciação é a questão dos genes dominantes. Então, se o gene do seu pai prevalecer mais do que, botar até no plural, se os genes do seu pai prevalecerem mais do que os genes da sua mãe, você será mais parecido com seu pai do que com a sua mãe. Mas isso não quer dizer que você recebeu uma quantidade menor de cromossomos dele. Então, na verdade, o espermatozoide vem com 23 cromossomos, o óvulo contém 23 cromossomos, essas duas células se fundem, se unem, viram uma só, chamada célula-ovo ou zigoto. Essa célula, esse zigoto, apresentará com 23 é matemático, você terá 46, tá? Então, a quantidade de cromossomos é a mesma, a carga genética é a mesma. Agora, a prevalência desses genes é isso que vai dar a diferença, é isso que vai te tornar mais parecido com a família do papai ou com a família da mamãe, tá bom? Tirar essa dúvida, vamos partir para o final, porque vamos falar sobre gêmeos, né? Que é uma dúvida também muito comum e alguns apresentam essa dúvida aí. Como que se dá a formação dos gêmeos? Será que entram 2 espermatozoides em um óvulo? Que doideira, hein? Será que entram... será que é um espermatozoide em um óvulo? E aí acontece depois. Será? Não era mais um espermatozoide em um óvulo, um indivíduo só. Que doideira é essa? Como é que pode, então? Ah, são 12 espermatozoides. Não, não são 12 espermatozoides. Aqui você tem... primeira coisa que a gente tem que caracterizar aí é o seguinte. Você tem 2 tipos de gêmeos. O que a gente chama de gêmeos idênticos, que são chamados univitelinos, e os gêmeos diferentes, que são chamados de bivitelinos, né? Então, o primeiro passo aí que a gente tem que caracterizar. Isso tem a ver com o vitelo, tem a ver com a bolsa, tem a ver com ali onde exatamente o bebê ele vai ficar. Se você tem, por isso que a gente fala univitelino, que são chamados idênticos, e bivitelinos são chamados diferentes. Agora, qual a origem? Quando é que forma um, quando é que forma o outro? Simples demais. Os univitelinos, a gente vai ter exatamente um espermatozoide que penetra em um óvulo. Então, um espermatozoide penetrando em um óvulo era para ser um bebezinho só. No entanto, o que acontece? Há um estímulo, a gente não sabe explicar muito bem por que isso acontece, mas há um estímulo, e essa célula, ela duplica o material genético dela, aí cabe um outro
uma outra explicação que eu não vou explicar aqui, mas só vou mencionar, que chama-se mitose. Ela faz uma duplicação da quantidade de cromossomos. Então, esses 46 cromossomos formados pela fusão do espermatozoide com o óvulo, eles são duplicados e são partidos. E essa célula se parte, ou seja, esse óvulo ele se parte em duas células distintas, cada uma com 46 cromossomos. Então, observem vocês que você tem um espermatozoide e um óvulo. Então, eles se unem, duplicam o material genético e se dividem, né? Gerando duas células idênticas. Não tem como ser diferente, porque elas são oriundas do mesmo material genético, ou seja, do mesmo espermatozoide e do mesmo óvulo. Não tem como ser diferente. E os gêmeos diferentes? Normalmente, gente, a mulher, ela elimina um óvulo por mês. Então, ela está ali eliminando um óvulo. O organismo dela se prepara para eliminar um óvulo a cada mês, a cada ciclo menstrual, melhor dizendo, né? Cada mulher tem o seu ciclo de 28 em 28 dias, ela menstrua, outras de 30 em 30, e a maioria delas, na verdade, são irregulares, né? Mas, normalmente, ela elimina um óvulo no seu ciclo. E esse óvulo é fecundado, o homem elimina milhões de espermatozoides, né? Essa já é uma diferença entre o homem e a mulher. Mas, quando um espermatozoide penetra no óvulo, o óvulo elimina uma substância que o óvulo fica totalmente rígido, impossibilitando a entrada de um outro espermatozoide. Então não tem como entrar em dois espermatozoides só. Então isso não existe, tá bom? Até porque, pela nossa explicação inicial sobre cromossomos, se entrarem dois espermatozoides, cada espermatozoide tem 23 cromossomos. Vou fazer uma matemática aí. Entram dois espermatozoides, então você já tem 23 mais 23. Mais os 23 do óvulo, com quantos cromossomos ficaria essa célula ovo aí? Ou seja, seria impossível o desenvolvimento dessa célula aí, né? Desse indivíduo. Então isso não existe. Entra um espermatozoide dentro de um óvulo, não entra mais ninguém, tá bom? Então, mas pode ser que num mês essa mulher, em vez de eliminar um óvulo, ela elimine 2, ou quem sabe 3, ou quem sabe 4. É raro, mas pode acontecer. E aí, como cada mulher vai e eliminando essa quantidade de óvulos aí acima do normal, o homem vai lá e ejacula. E o homem, quando ejacula milhões de espermatozoides. Cada espermatozoide pode penetrar em um desses óvulos aí, cada um deles. Então, vamos supor que você tenha 3 óvulos eliminados. Você tem um espermatozoide penetra num óvulo, um outro espermatozoide penetra num outro óvulo, e assim sucessivamente você pode gerar trigêmeos aí nessa história, né? Ou seja, numa gestação com 3 gêmeos. Agora, esses gêmeos serão idênticos ou diferentes? Fala aí, Júlio. Idênticos ou diferentes? Fala, Júlio. Escreve aí, cara. Tá com medo? Os gêmeos serão idênticos ou diferentes? Serão diferentes. Por quê? Porque são formados por espermatozoides diferentes, por óvulos diferentes, consequentemente, por genes diferentes, por moléculas de DNA diferentes, né? Por cromossomos diferentes. E aí, amigo, com certeza você vai se lascar com 3 filhos para cuidar. Gente, é isso. Só recapitulando aqui para eu finalizar. Então, nós falamos sobre a estrutura cromossomo, DNA e gene. Ó, para quem chegou atrasado aí, ó. Esse é o DNA, ó. Uma molécula helicoidal, né? Elas se entrelaçam 2 filamentos. Tem as bases. As bases, se eu pego o do DNA, eu posso partir para o cromossomo ou posso analisar o gene. O gene é um pedacinho do DNA. Vamos supor esse pedacinho aqui, ó, inicial aqui, ó. Essas 5 primeiras bases. Elas codificam a cor dos olhos, são elas que vão codificar. As outras bases aqui codificam outra coisa. E assim sucessivamente, tá? Então, o DNA, um pedaço do DNA que codifica alguma coisa é um gene, né? E o cromossomo, que seria? O cromossomo seria o DNA associado às histonas, que são várias bolinhas, entre aspas, que são as proteínas. O cromossomo é visível no microscópio, você consegue visualizar aí essa estrutura, né? Inclusive, a gente tem a análise dos cromossomos da nossa espécie. Em qualquer livro de biologia você encontra isso. Os tipos de cromossomos, que os cromossomos não são iguais, né? São 23 pares e eles não são iguais. O primeiro par é diferente do
23º par, por exemplo, que são os cromossomos sexuais, né? Que são super diferentes em relação aos demais. Eles que definem o sexo. Então para fechar, aproveitando essa deixa aí. Quem define o sexo, o homem ou a mulher? E por quê? Quem define? Vamos ver quem é que está na live aí. Quem vai responder? Júlio. Tem um Viu Comédia aqui, que eu não sei quem é. Mas maneiro, ele está falando aqui, ótimo trabalho. Seja bem-vindo aí. Responde aí. Quem é que define o sexo? Tem a minha esposa. Tem a Lu. O Rodolfo, eu não sei se já saiu. Agora acho que não tem ninguém. Agora só tem duas pessoas. Só o Júlio e a minha esposa. Respondam aí então, vocês dois. O homem, muito bem, Júlio, isso aí. O homem por quê? O homem que define o sexo, porque ele é que tem os cromossomos sexuais, né, diferentes. Ou seja, o homem é X, Y. Olha o Mário aí de novo. Ó. O homem é X, Y no seu 23º par. E a mulher X, X. Então é um homem que vai definir se, caso o espermatozoide esteja carregando o X, vai se unir ao X da mulher e vai formar uma nova mulher. Caso o espermatozoide esteja carregando não o X, mas o Y, se une ao X da mulher e aí fica XY, como o Júlio acabou de colocar aí, e será um homem. Então é um homem que define o sexo e isso não desmerece as mulheres, obviamente, né? É só uma questão mesmo de caracterização biológica. Na espécie humana, quem define o sexo é o espermatozoide, não o óvulo, tá bom? Gente, olha, outra já podia ser a mulher. Com certeza, outras espécies é a mulher que define o sexo. Mas é a fêmea que define o sexo, mas na nossa espécie é o homem, né? Mas obviamente que isso não desmerece a mulher em nada, até porque quem gera o filho é ela tem esse privilégio, né, de gerar o filho, e muitos homens precisam ter essa noção também da importância e valorizar a mulher, principalmente nesse período, sobretudo nesse período de fragilidade, onde o corpo dela está sendo... Porque, de certa forma, alguns ficam arrepiados quando eu falo isso, mas, de certa forma, o bebê é um parasita, né? Então, ele está ali, ó, parasitando, ele não trabalha, ele não produz nada, aí ele está parasitando a mãe a qualquer custo, querendo pegar da mãe ali o alimento, o oxigênio. Então é por isso que a mãe sente mais fome, por isso que a mãe tem que fortalecer os ossos dela, porque tem um hormônio que vai lá e retira o cálcio dos ossos dela para mandar para o bebê se desenvolver. Então a mãe está sendo parasitada o tempo todo. Então o bebê é um parasita, querendo ou não, tecnicamente ele é um parasita, né? Mas ele está sendo gerado ali, ele não faz nada e ele obtém todo o alimento dele, o oxigênio, tudo, inclusive elimina os excrementos, né, as suas substâncias tóxicas, através da mãe. Então as mães precisam ser bem compreendidas nesse período gestacional. Galera, é isso. Valeu. Depois eu vou botar esse vídeo aí no IGTV, né? Vou mandar aqui direto, aqui, se eu conseguir aqui, eu vou mandar direto para o IGTV, para que a gente tenha alcance um número maior de pessoas, para que essas pessoas venham diluir um pouquinho as suas dúvidas sobre cromossomos, DNA, gene, né? Questão dos gêmeos que nós falamos aqui, da estrutura do DNA. Um grande abraço e bom domingo, bom finalzinho de domingo aí, boa semana para todos. Beijão. Fui. Você ouviu?